É isso. Recentemente eu completei um ano que eu parei de fumar. E é isso, sobre isso que eu quero falar aqui um pouco hoje com vocês, né? Então vamos lá. Eu hoje tenho 40 anos, fumei dos 22 até os 39. Eu não fumei assim em quase nenhum momento da minha vida, assim, mais de um maço de cigarro por dia. Eventualmente isso aconteceu só durante a pandemia, o que me alertou, né? E eu entrei no tabagismo, como muita gente entra assim, por causa da bebida alcoólica, de sair à noite. E durante muito tempo eu não me assumia como um fumante porque eu dizia que eu só fumava quando bebia. Eu acredito que seja muito comum também para muita gente que fuma e ainda não se enxergou, né, como um fumante. E assim, primeiro eu vou falar sobre as coisas que eu sentia quando eu fumava e que me fizeram tomar essa decisão. Depois eu vou falar dos benefícios que eu tenho sentido. E por último, digamos assim, a dica, se é que pode ser assim dito, em relação a parar de fumar. Então, vamos lá. Eu já estava há muito tempo sentindo uma ressaca de bebida alcoólica misturada com tabaco, né? Não era aquela ressaca só do álcool. O tabaco ele já me causava ressaca, assim. Toda vez que eu saía e que eu fumava além quer dizer, que eu fumava, né? Porque eu acho que eu já fumava além do normal há muito tempo, porque eu acho que nem tem normal para isso, mas... E que eu saía e fumava, sei lá, 10 cigarros numa noite, eu acordava no dia seguinte com muita dificuldade, assim, de ter disposição e com uma certa até apatia para as coisas, que não era só do álcool, sabe? Porque a ressaca do álcool, ela deixa mais a gente cansado, né? Com dor de cabeça, com o estômago embrulhado. E o do cigarro era uma coisa um pouco diferente, assim, um desânimo, uma coisa muito respiratória, assim, de uma respiração ruim, e um certo desânimo, uma certa apatia com as coisas que eu penso que tem uma relação direta com o ato de fumar. Não sei exatamente explicar por quê, porque eu não estou aqui como um cientista, tá? Eu não sou dessa área da saúde, só estou dando um depoimento pessoal, apenas e tão somente isso. E os benefícios que eu senti, logo de imediato, assim, né, já com um mês, tendo parado de fumar durante um mês, eu comecei a sentir... Muita gente já comenta disso, né, de sentir mais o gosto dos alimentos, sentir maior disposição. Isso, com muita franqueza, assim, eu já fazia atividade física antes, né, eu fumava e corria, eu fumava e jogava futebol, eu fumava e andava de bicicleta, fumava e nadava, então eu não senti nada disso em relação à disposição nem em relação a alimentos. Talvez porque também eu nunca tivesse tido esse hábito de fumar assim, de domingo a domingo o tempo inteiro. Sempre eu acabava parando 1, 2 dias durante a semana e talvez isso tenha influenciado nisso, né? Então eu acho até que era pior, porque isso tudo também servia como um aspecto para negação, né? Para eu negar de que eu era fumante, e isso acabava me atrapalhando. Mas eu senti assim, com mais ou menos um mês e pouco, sumiu essa ressaca que eu tinha com a bebida, eu consegui ter uma relação melhor com a bebida alcoólica, e ao mesmo tempo também eu diminuí o consumo do álcool, que também é muito legal, né? Porque a gente tem visto aí muita gente dessa área da saúde dizendo que cada vez mais as pesquisas científicas estão comprovando de que o álcool ele também não tem dose segura de consumo, sabe? Ele também uma droga, entendeu? E, bom, eu continuo bebendo, então eu não vim aqui falar mal de uma cervejinha, de um vinho, de nada disso. Mas o meu consumo de álcool diminuiu muito, e eu acho que isso traz um benefício a longo prazo também. Então isso tudo, né, essa soma de diminuição do consumo de álcool e a melhora também do sono, a melhora da respiração, né, a respiração era complicada, de vez em quando o nariz ficava, a garganta ficava fungando com pigarro, o nariz fechando, isso tudo passou, a respiração melhorou muito, e com a diminuição da bebida junto, né, com isso, eu fiquei com uma disposição muito maior, maior do que eu imaginava que ainda seria possível que eu tivesse, com tantos estresses do dia a dia, né, com tanta rotina, enfim, então foi um benefício muito grande, assim, bem imediato. E aí eu vou falar, então, sobre o meu processo, né, de remissão e de como eu consegui interromper. E aí sim eu acredito que eu possa, de alguma maneira, estar ajudando alguém que vem aqui. Porque é o seguinte, galera, então vamos lá. Como eu parei, né? Se é que isso é uma técnica, se é que eu posso ensinar alguma coisa em cima disso. Eu parei assim, primeiro que antes da pandemia eu já tinha parado 2 ou 3 meses. Na época foi algo parecido, mas eu prefiro dar o depoimento de agora porque eu voltei na época, então não deu tão certo assim quanto agora, né? Mas todas as vezes que eu conseguia parar uma temporada, eu sempre me aproveitava de algum motivo, né, digamos assim, de força maior, que me impedia de fumar, tá certo? Então, se eu estivesse viajando num lugar que não tinha tabaco, ou que era difícil de achar, ou que às vezes até era impertinente, né? Ou se eu estava com muita tosse, com a garganta ruim, e dessa vez não foi diferente. Acabou o carnaval de 23, eu já tinha gasto toda a minha saúde naquele carnaval, não fiz nada demais, mas em termos de bebida, de tabaco, já tinha
feito tudo que precisava ser feito e comecei a ficar com a garganta dolorida. Talvez até por causa disso, né? De muita bebida gelada, de cigarro, enfim. E aí eu parei durante assim, uns 4, 5 dias que eu tava me sentindo mal, como se fosse tipo uma virose, né? E na época eu não cheguei não foi necessário, né? De que eu fizesse algum exame para ver exatamente o que eu tinha. E então eu fiquei aí tipo 4, 5 dias sem fumar, tá? Quando esses 4, 5 dias passaram, que eu comecei a melhorar, eu falei assim, bom, eu já fiquei 4, 5 dias sem fumar, eu vou esperar alguma semana, vou esperar algum momento e tal. Por enquanto não tem necessidade, não tô sentindo necessidade, não vou fumar. E eu acho que esse foi o estopim, sabe? De eu pegar, e sem botar muita pressão, sem sem nenhum plano mirabolante, sabe? Sem remédio, sem nada. Simplesmente falei assim, não, calma aí, eu já parei 4, 5 dias, deixa eu segurar mais um pouquinho aqui. E também não estabeleci prazo nenhum. Aí passou uma semana, eu falei, passou uma, vou passar 2. Passou a segunda semana. Aí uma dica importante, né, nesse primeiro momento. Eu percebi que eu estava entrando num processo de remissão de tabaco, a primeira coisa que eu fiz foi parar de sair. Não adianta você querer parar de fumar, vou parar de fumar amanhã. E de noite você já está marcado no barzinho com amigo. Tem gente que fuma depois do futebol com churrasco com amizade. Tem gente que fuma porque toca instrumento musical, vou lá no ensaio, vai fumar, vai acabar fumando. Porque é uma droga muito social, né? Então eu não saí. Eu fiquei essas 2 semanas sem sair. E aí quando deu 15 dias, que foi assim o período que eu comecei a sentir mais, assim, caraca, que vontade de fumar, aí que eu segurei mesmo, tá? Evitei sair o máximo possível e comecei a dar foco em outras coisas da vida, né? Comecei a fazer mais atividade física, reforçar outras coisas, tá bem? Então, assim, nos primeiros 15 dias eu não botei tanto peso assim, só falei assim, deixa mais um tempinho e tal. Depois eu comecei a ir pra atividade física, sabe? Me sentir fitness, sem na verdade sem me planejar exatamente para isso, mas só para trocar o foco para outro lugar. E aí quando deu mais ou menos um mês, tá? Que eu acho que de 15 dias a um mês é quando quando eu pelo menos tive a abstinência maior. Aí quando deu mais ou menos um mês eu falei assim, agora eu preciso sair. Vou sair, vou ver meus amigos fumar, vou sair, vou... E eu me controlei, sabe? Eu me controlei e quando eu cheguei em casa eu falei, cara, legal, opa, consegui. Porque uma das vezes que eu parei lá atrás, antes da pandemia, eu parei e voltei quando eu fui encontrar um grande amigo e tal. Sabia que ele ia fumar, já até levei cigarro. E depois eu acordei no dia seguinte envergonhado de mim mesmo, sabe? Que é muito ruim também essa ressaca moral que a gente acaba colocando na gente em relação a isso. Que também não é bom, tá, gente? Porque não é que se chama droga à toa, né? Essas coisas, né? Tá dentro do nosso hábito, o nosso corpo sente a necessidade química, física e psicológica da coisa, então também não adianta a gente ficar se culpando, né? E aí, enfim, consegui. Aí eu falei, agora eu vou mais um tempinho. Não sei quanto tempo que eu vou ficar parado não, mas vou continuar. E fui. Aí completei 2 meses. Mais ou menos pelo 3º mês eu comecei a sentir uma coisa engraçada. Quem estiver vendo aí, que já passou por algum tipo de remissão assim de tabaco, já deixou de fumar também, tá só vendo aqui de curiosidade, né? Pode comentar aí. Lá pelo 3º mês eu comecei a sair e esquecer que eu fumava, sabe? Que são alguns pontos também que tem a ver com o fumante e o não fumante, e que me incomodavam e eu não percebia, né? Quando eu fumava, eu vivia sempre na lógica da escassez. O cigarro está sempre acabando. Mesmo que você tenha 10 maços em casa, ele está acabando. Você está consumindo, ele está diminuindo. Ele está sempre subtraindo, né? Ele está sempre na lógica da escassez. E isso gerava... Eu tenho um temperamento mais sanguíneo, né? Isso gerava, de certa maneira, um tipo de desconforto, até de ansiedade em mim, que eu nem sabia que eu tinha. Eu só fui descobrir depois que eu parei de fumar. Então, eu estava sempre subtraindo, eu estava sempre fazendo conta, sempre tentando saber que horas que eu ia precisar comprar outro, se eu estava na noitada, se alguém me pedisse, chegava uma hora até que eu tinha que contar para ver se eu podia. E uma outra coisa também que eu tinha, e que eu não percebia em relação ao tabaco, era a questão de localização. Eu saía para bar, restaurante, todo lugar, eu estava sempre calculando. Que lugar eu vou poder parar pra fumar? Isso aqui tem lugar pra fumar? Se eu for esse bar, eu tenho que ir num lugar que eu possa ficar do lado de fora, tem que ter uma marquise, tem que ter uma varanda, um alpendre. Então eu tava sempre assim, procurando um lugar para fumar. E eu era o chatão, então, do bar, eu era o chatão do restaurante, eu tava sempre procurando. Não quero ficar nesse lugar. Mas aqui tá bom, tem ar-condicionado, geladinho, não quero ficar aqui. Eu ficava lá no quente, ficava lá longe, porque eu tinha que ficar perto do lugar que eu pudesse fumar. Cadê o cinzeiro? Cadê aquilo? Então, assim, eram coisas completamente latentes, né, que estavam ali sem eu enxergar, né? Então, lá pelo 3º mês, voltando então, eu comecei a esquecer que eu fumava. Então isso tudo foi desaparecendo. Eu ia para os lugares, sentava onde tinha que sentar, sabe? Deixa a vida me levar, né? Eu parei de fazer essas contas, né? A bebida começou a ter uma outra função, uma função muito mais prazerosa, né? Do que a função que ela tinha quando ela estava acompanhada do cigarro. Porque quando a bebida está junto com o cigarro, um acompanha o outro. Então elas fazem dobradinha, então você fica refém do cigarro e fica refém da bebida. Tem que estar as duas juntas. Se chega uma hora que acaba a cerveja, também é ruim para que você está fumando. Mas cadê a cerveja? Acabou a cerveja? Acabou a bebida? Então também incomoda, sabe? Então a escassez, ela se arrasta do tabaco para a bebida. E quando eu parei de fumar, que eu saía, né, eu tinha só o hedonismo da bebida. Ou seja, eu só sentia o prazer de beber até a hora que eu ficava satisfeito. Então por isso também diminuiu o meu consumo de bebida, sabe?
E aí o tempo foi passando, do terceiro mês em diante eu comecei a esquecer que fumava. Lá pro sexto mês, assim, eu comecei quase a ter um selinho de não fumante, sabe? Eu realmente, eu nunca pentelei ninguém de, essa fumaça aqui na minha cara, não sei o que. Também não adianta você pegar como ex-fumante e pisar em cima de quem ainda tá fumando, sabe? Eu acho que o melhor que você pode fazer para essas pessoas é, se você sentir que elas têm alguma empatia com o ato de você ter parado, que não seja só aquela coisa falsa, né, que tá tendo nome de, parabéns, a pessoa não tá nem aí, você perceber que a pessoa de alguma maneira quer passar por esse processo, você dá dicas, entendeu? Você vender as facilidades de ter parado e não as dificuldades, que as dificuldades a pessoa já conhece, sabe? Então, e vender as facilidades aqui é modo de dizer, tá? Então é isso, dar boas dicas, dar bons conselhos, e é isso que eu vim fazer aqui, basicamente, tá? E eu espero que de alguma maneira eu tenha alcançado o objetivo. Se eu conseguir alcançar uma pessoa que quando tiver o primeiro resfriadinho, tente parar e ir parando, ou quando tiver a primeira desculpa para parar, vai parando e vai sendo, digamos assim, sem perder a ternura consigo mesmo, né? A pessoa manter a ternura consigo, do tipo de pegar leve, easy going. O objetivo de parar é você não se crucificar no processo, né? Nem no ponto de partida e nem no ponto de chegada. É simplesmente você ir se ajudando, né? Você mesmo vai se dando os seus empurrãozinhos, porque a gente, no final das contas, a gente não para nada e nem inicia nada se não for através da nossa vontade. No final das contas, é a gente que tem que ter esse controle sobre a gente, para você perceber que tudo depende de você e tá tudo aqui dentro, ó. Aqui é o ponto de partida e é o ponto de chegada também. A minha ideia também é transformar esse canal de alguma maneira numa espécie de, sei lá, uma crônica do que acontece no cotidiano, e que de alguma maneira possa ser espelhado na vida de outras pessoas. Então é isso, um grande abraço aí, valeu, fui!